Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Rádio Guarujá. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nessa quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Estamos começando nosso programa até às 10 horas da manhã. Você já nos acompanhando pelas redes sociais, estamos no canal do YouTube, no Instagram, também no Facebook. Facebook é Rádio Guarujá AM 1550. Você entra lá, estamos em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. E também para você que sintoniza os 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo mais tradicional. São 75 anos agora em 2021 que a Rádio Guarujá leva informação, prestação de serviço e entretenimento. E também a nossa parceria com a Guaru TV e também com a TV Guarujá. Muito bem, vamos começar aqui nosso programa. Ontem foi um dia muito difícil, porque receber a notícia que morreram mais de 4 mil pessoas realmente não é uma coisa fácil. Né? Recebemos a notícia de terça para quarta-feira. E de quarta para quinta, ontem à noite, nós vamos dormir com essa informação. O Brasil ultrapassa 340 mil mortes, já 340 mil mortes, e 3.753 pessoas morreram no dia de ontem. Não é fácil, hein? E agora, certamente é mais porque o número ele está subdimensionado. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. O número ainda não tem os números, e isso é porque tem um consórcio de imprensa que está avaliando, que vai buscando, mas assim os números ainda vão faltando. É muito mais do que isso. É uma pena. Essas 3.753 pessoas, assim como as 4 mil de ontem, que nós ficamos sabendo, né, de terça-feira, elas teriam todo o direito de ter uma chance. Mas nós vemos que a coisa não vai mudar, não. Vai continuar assim. Problemas estão acontecendo em relação à China. O ministro Queiroga, Marcelo Queiroga, que parece ser um médico muito sério, diz que está tentando aí dialogar com a China até para evitar que o Instituto Butantan, olha que situação, a Coronavac nesse momento é a vacina mais segura que o Brasil tem. E é a vacina que o Brasil está fabricando aqui no Instituto Butantan. A Fiocruz ainda não começou, vai começar. Ela vai começar. Então, lamentavelmente, há um problema. Ontem o doutor Dimas Covas explicou que o problema é o tal da logística. Né? Mas é assim, o mundo todo está com problemas. Essa que é a grande verdade, é o que a gente tem. A realidade é essa. O mundo inteiro está com problemas. Planeta. Todo mundo querendo vacina. Todos os países querem vacina, porque é a única saída. Eu vi estava assistindo ontem o programa, foi terça-feira. O Nelsinho Filho fez uma entrevista, deve ser um jogador, eu peguei a entrevista na metade. É um jogador que é alguém que mora lá, é alguém que atua na área de esportes, eu vou dizer que é jogador de futebol, mas é alguém da área de esportes que mora lá na China. E ele estava dizendo, o Nelsinho fez a pergunta para ele, como é que está a situação aí? Ele falou, olha, aqui na China não se fala mais de vírus. Estão todos imunizados.
Então, essa discussão não deveria também existir aqui. Mas aqui continua discutindo o tal do tratamento precoce. Quer dizer, no âmbito político. O tratamento precoce ele teria que ser discutido no âmbito médico. O médico que vai decidir. Outra coisa, não existe tratamento precoce. Por exemplo, eu estou aqui. Eu não tenho, pelo menos eu não tenho nenhum sintoma. Eu não tenho nenhum sintoma. Não fiz nenhum teste, mas eu não tenho nenhum sintoma. Amanheci hoje mais um dia sem nenhum sintoma. Não tenho nada. Agora, como é que eu vou fazer um tratamento precoce? Explica como é que é isso. Então, acho que eu baixei muito a cadeira aqui. Isso está errado. Esse termo precoce está errado. Precoce é quando você fala assim, evita de comer sal para você não ter problema com a pressão alta. Então você vai evitar. Você vai começar a evitar um monte de coisa. Se você fizer atividade física, a sua saúde lá na frente vai ser beneficiada. Você tem um benefício instantâneo e terá o benefício a longo prazo. Se você evitar comer açúcar, você vai ter um benefício lá na frente por questão do diabetes, assim por diante. Então esse é o tratamento precoce. Eu vou fazer um tratamento precoce contra a queda de cabelo, por exemplo. Tratamento precoce. Aí você começa a usar produtos que vão evitar a queda do cabelo. Então esse é um tratamento precoce. Agora, da Covid, como é que você vai como é que você vai fazer um tratamento precoce, sendo que aquela medicação, ela vai te causar problemas? Para não ter dor de cabeça, eu já vou tomar um remédio para não ter dor de cabeça. Não é assim que funciona. Você vai desencadear um outro problema. Se você ficar, vamos supor, todo dia, você toma lá um analgésico, um remédio qualquer que você acha aí que tem que tomar para dor de cabeça. Vai te fazer mal. Uma coisa é você tomar o remédio quando você tem um problema. Exemplo. Eu vou começar a tomar antibiótico para evitar infecção. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. Muito bem. Vamos lá. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia que nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da NET e também pela Guaru TV. Para toda Vicente de Carvalho e Hermínio, nessa questão do tratamento precoce, o presidente praticamente está incentivando a automedicação, coisa que é combatida pela comunidade médica. É lamentável isso, e se existisse o termo tratamento precoce, Hermínio, teria que ser colocado as recomendações sanitárias, porque a máscara é um tratamento precoce, para você impedir de ser contaminado. O distanciamento social não deixa de ser um tratamento precoce, e principalmente a lavagem correta das mãos e evitar aglomerações. Você evitando aglomeração é um tipo de tratamento precoce. E o presidente em nenhum momento defende isso, Hermínio. Você foi no ponto. É isso aí mesmo. Tratamento precoce é isso, é usar máscara. Inclusive eu estou usando 2. E usar a vacina ainda. Hein? Aqui, 2. Isso é tratamento precoce. Eu comecei a fazer isso aqui, também essa semana, Hermínio. Álcool em gel. Acabei de encher o meu potinho que fica no carro. Esse fica no meu carro. Está aqui do meu lado também. Aqui, álcool em gel. Isso é tratamento precoce. Agora, tomar remédio não é tratamento precoce. Aí tem que deixar para o médico decidir. Quando você tiver os sintomas, aí você procura o médico imediatamente. Não fica em casa esperando ficar sufocado. Procura o médico. Procura atendimento médico. E aí começa o tratamento. Não é precoce. Você já está com problema. Não existe, sabe? Então, olha, é uma papagaiada, eu vou te falar, é demais, né? Não é fácil não. Então, lamentavelmente, o Brasil está aí, só acumulando números. Olha o que o negacionismo conseguiu. Quase 4 mil mortes todo dia. É isso aí, o resultado é esse. Agora, não interessa. É mimimi, é ser frouxo, é marica, vai ficar chorando até quando? É isso. Mais quase 20 mil pessoas estão chorando no dia de hoje. Foi no dia de ontem e é no dia de hoje.
Estão chorando. Hermínio, será que o presidente falou ontem no jantar para os empresários, para eles deixarem de mimimi, de frescura, seguirem trabalhando? Não, ali foi um jantar da claque. Ali é da claque. Ali não é. O PIB de verdade é aquele que se manifestou a questão de 10, 15 dias atrás e que derrubou 2 ministros. Aquela turma, empresários, banqueiros... Aqueles são peso pesado. Aquilo é sério. Os que se reuniram com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Aqueles são sérios. Aqueles derrubaram 2 ministros. Agora, os que foram ontem lá comer foi um convescote ontem lá e tal. Ontem foram gritar mito. É outra história. Ali é uma outra história. Ali foi claque. Você viu que o presidente prometeu acelerar a vacinação. Bom, vamos seguir em frente aqui com o programa. Em 1 minuto já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Internet com a melhor conexão. Agora carrego bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. A pesquisa Ibope 2018 comprovou mais uma vez: de ponta a ponta, só deu Guarujá M. Primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Mais de 2.800 ouvintes por minuto. Em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho, Praia Grande e Cubatão. Tá todo mundo sintonizado na Rádio da Família. Obrigado! Você já saboreou o famoso almoço self-service com opção de churrasco do restaurante Churrascaria Brasinha? Quem não conhece está perdendo uma grande variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada, domingo uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Se preferir, eles entregam onde você estiver no Guarujá pelo delivery 33716623. Vou repetir, 33716623 ou no WhatsApp 996434180. O Brasinha Restaurante Churrascaria fica na Avenida Manuel Albino 51, bem ali no trevo do Santa Rosa em Guarujá. Agora já toca só o que a gente gosta de ouvir. Alô, 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 nação. De segunda a sexta na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo. O tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. O último ano foi cheio de desafios. Para conseguir estudar, você se esforçou muito e o Sisu é a sua chance de usar a nota do Enem para entrar numa instituição pública. Então, atenção às datas. Faça sua inscrição de 6 a 9 de abril em sisu.mec.gov.br e escolha um curso de que você realmente goste. Esse é o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você participando com a gente, sempre pelas redes sociais. Você nos acompanha em imagem no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook. Pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz e também pela nossa parceria com a Guaru TV, que está transmitindo agora para Vicente Carvalho, e pela TV Guarujá para quem é assinante da NET.
Canal 11 da NET. Muito bem, nós convidamos para participar já no começo aqui do programa o prefeito do Guarujá, Walter Suman. Ele está aí com a gente. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá mais uma vez. Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo Castilho, a todos do estúdio, bom dia, Guarujá, bom dia, Vicente Carvalho, Hermínio, um dia lindo, realmente. Hoje está um dia, assim, excepcional, um dia fantástico mesmo, um dia muito bonito. É uma pena ainda, prefeito, a gente tem um dia como esse e ainda estarmos lidando com a situação dessa pandemia. Um ano depois, a gente continua ainda em medidas restritivas, apesar que agora está se flexibilizando um pouco mais, não é isso? Exato, nós saímos do chamado lockdown, né, equilibrado, vamos chamar assim, que a Baixada Santista adotou, e retornamos aí ao Plano São Paulo, uma vez que os municípios eles não podem ser mais permissivos que o Estado, né? Podem ser até mais restritivos. Nós reduzimos aí as nossas barreiras, especificamente aos finais de semana. É importante, nós mantivemos aí as praias fechadas. A gente lamenta, nenhuma medida restritiva é tomada com qualquer forma de prazer, mas os números que vinham evoluindo em nossa cidade estavam bastante preocupantes e ainda continuam. Embora a gente tenha aí uma boa notícia, durante essa semana nós já reduzimos o número de internações em UTI, a taxa de ocupação de leitos chegou a bater 69%, nós estávamos em 100%, ontem 73%, isso varia, é óbvio. Nós adotamos medidas de centralização dos pacientes com sintomatologia respiratória, já tornamos a UPA rodoviária uma referência para a Covid. Óbvio que lá também a gente atende alguns outros casos de emergência, dá primeiro atendimento, mas essa centralização do fluxo de pacientes com sintomatologia respiratória, suspeitos ou diagnosticados de Covid ao PAN, faz com que essas pessoas perambulem menos pela cidade ou outras unidades de pronto atendimento, se mesclem, né, se misturem a outros pacientes. Eu acho que a logística ela tem funcionado, traz toda mudança e no início traz alguma turbulência, transtornos, mas nós acreditamos ser bastante positiva. Foi uma medida, prefeito, uma medida muito boa, realmente, essa decisão de vocês, e o prefeito está na frente dessa decisão para centralizar mesmo ali na UPA, porque senão começa todo mundo, vai em tudo quanto é lugar, aí começa o vírus circular na cidade toda, então é melhor centralizar num único local para ter um atendimento, né? Hermínio, deixa eu até aproveitar a oportunidade, a gente recebe às vezes muitas críticas, sugestões, né, de cidadãos com relação ao tratamento precoce, motivo de muito embate, debates acirrados aí entre sociedades médicas, etc. Eu, até por ser médico e por respeitar a questão da ética médica, lembrar que desde o início da pandemia, Guarujá disponibilizou essas possibilidades. Nós não fizemos políticas, não alardeamos nada, até porque não existe nenhum consenso formado a respeito da eficácia, mas esses medicamentos, em um colega médico optar por esse tratamento, em nenhum momento nós vamos desestimulá-lo ou por contrário, até incentivá-lo. Eu acho que é uma conduta pessoal médica, baseada nos critérios que ele tem. Então o tratamento vem sendo adotado sim, né, mas sem grandes alardes, sem politicagem, sem ficar falando aí que nós somos salvadores da pátria. Esse é o caminho. Entendeu? Perfeito. Então eu acho que é com serenidade, as respostas, a gente não tem assim um embasamento científico para falar para você a total eficiência, eficácia, mas os pacientes que autorizam a prescrição médica e o médico que concorda, ele vai sair dali com kit, inclusive, pronto, já embalado, tá? É isso aí, é o médico que tem que decidir. É o que eu falo aqui sempre, prefeito, há um ano eu estou dizendo isso. Lamentavelmente o Brasil mergulhou numa esquizofrenia ideológica, uma discussão que não tem o menor sentido. É uma pandemia, uma doença nova, é um problema, um vírus novo, é um vírus que tem mutação. O Brasil passou a conhecer como lidar com o vírus. Deixa os médicos tratarem do assunto, os políticos têm que cuidar de outra coisa. A gente vê muitos colegas prefeitos que fizeram disso aí uma grande bandeira. Respeito a todos, mas eu também, até por ser médico, está sob aí o rigor do CRM, né, debaixo de um rigor científico, eu não posso fazer disso uma bandeira, até porque não tenho nenhum estudo científico que dê esse embasamento. Independente disso, essa é uma das facetas apenas do acompanhamento da pandemia, né, da nossa alegria de ter adaptado o CAPS-AD lá no hospital de campanha,
As pessoas criticaram, cadê o hospital de campanha? Por que tirou o hospital de campanha? Tiramos porque, na época, ele estava com 20% a 30% de ocupação. Não justificava mais um custeio tão elevado daquele, um hospital contendo hemodiálise, exames, recursos humanos, todo um custeio de gestão, tem necessidade. Ele teve a importância dele lá. Como houve essa reagudização, esse repique da pandemia, nós readaptamos uma unidade, ampliamos o leite de UTI no Hospital Santo Amaro, fortalecendo as nossas medidas restritivas aí, e a gente está vendo aí os números, mesmo que ainda timidamente, mas havendo uma tendência à regressão. Isso, repito, a gente não pode baixar a nossa guarda. Os países que deram certo aí foram através desse distanciamento social, e lamentavelmente hoje, caminhando ainda aí pela um segmento da cidade, uma parte da cidade, a gente vê muita gente sem máscara, caminhando. Cada respirada dessas pessoas que possam estar infectadas, eles atingem os perdigotos até a 10, 15 metros, infectam facilmente, ou seja, o vírus está no ar. Né? Então a gente pede insistentemente às pessoas que usem máscara. Né? Ou seja, a gente ainda vê uma coisa assim absurda de pessoas que ignoram isso e colocam a vida dele em risco e de outros também. Agora, prefeito, diante da pandemia, não é somente a questão que é a principal, o combate ao coronavírus, é o tratamento para quem está com a Covid. Agora, tem todo aí um processo, tem as escolas, tem as creches, tem os alunos para serem atendidos. Eu li uma notícia ontem que são preparados aqui na cidade em torno de 2.000, é isso mesmo? 2.000, um pouco mais de 2.000 marmitas são entregues? Mais de 2.500. Desde o início da pandemia, né? E ficou aquela coisa de distribuição de cesta básica ou confeccionar. Nós temos atas de registro de preço, a gente adquire todos os alimentos, é preparado, tem todo o cuidado, tem os temperos necessários, né? Tem o gás. As pessoas eles não têm sequer a condição de preparar ou os temperos, enfim, para preparar uma alimentação, e nós estamos distribuindo em 15 polos, escolhemos 15 escolas, está amplamente divulgado aí na página da Secretaria de Educação, e até o momento, Hermínio, mais de 700 mil refeições dessas marmitas nós temos entregue aos nossos alunos, e também, né, não tem tido sobra não, aquele potencial restante de alimento, ele é entregue às pessoas, à família, então é uma questão de combate à insegurança alimentar. Sim. Muitas pessoas criticam, e a cesta básica? Muitas vezes você dá a cesta, um paciente, uma pessoa, ele não tem condição sequer de preparo desse alimento em casa. Então tem um pessoal preparado, então eu acho que é um ato assim que a gente optou por essa conduta e tem dado certo. Né? Ou seja, pelo menos as nossas crianças da rede municipal de ensino, e bem como também familiares, não tem tido um apoio alimentar, né? Além do que, é bom recordar, né, Hermínio, nós temos aí essa questão da Secretaria de Assistência Social, do Fundo Social, ano passado, sem nenhum alarde também, nenhuma divulgação qualquer, até porque tratava-se de período eleitoral, tivemos autorização do Ministério Público, aquisição de quase 65 mil cestas básicas, e através de eventos do Fundo Social de Solidariedade, permitiu essa poupança e matou a fome desse universo de pessoas. Ninguém ficou cantando aos quatro cantos aí, olha, estamos dando cesta, não precisa disso, a gente faz com a consciência de que nós estamos fazendo o certo, correto. Né? Então, é isso. Agora, 2.500 marmitas todo dia, isso dá trabalho, hein? Tem que ter uma grande organização. Imagina os insumos, o pessoal envolvido, gás, isso, óleo, tem todo um contexto aí que eu acho que valeria até a pena aí um dia, né, uma reportagem desses bastidores, de como é feito, né? Mais de 200 merendeiras participando, então tem toda uma logística aí bem complexa. É verdade. Agora, prefeito, ontem eu citei aqui que é um problema que o Guarujá sempre teve, as enchentes, uma série de problemas, alagamentos, por causa da macrodrenagem. E está acontecendo aí no Rio Santo Amaro. Né? Então eu vou até colocar algo enquanto o prefeito estiver falando, para explicar o porquê, o que está sendo feito. As imagens vão aparecer para os nossos amigos aí na TV e também nas redes sociais. É sempre bom recordar, né, lá desde o segundo dia do meu primeiro mandato, a gente já enfrentou aí grande precipitação de chuvas, que é típico dessa época, e nós, de imediato, criamos um comitê de combate e enfrentamento às enchentes. E culminou nessas obras que estão acontecendo
que abrange aí vários bairros, Santo Antônio, Jardim Primavera, Vila Lígia, Santa Rosa, principalmente, alguns locais onde essas enchentes, historicamente há décadas, provocam graves danos, né? Então, todo um trabalho grande, de uma obra fantástica e de recursos financeiros também consideráveis, onde o município, através de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, ministérios, nós estamos viabilizando obras no montante de quase 120 milhões de reais para fazer a macro-drenagem da bacia do Rio do Meio e agora do Rio Santo Amaro. Ontem eu estive visitando lá, sempre estou vistoriando essas obras e enche de orgulho ver uma obra daquela monta, né? Obras que já aconteceram, por exemplo, na Pedreira, Cantagalo, lá na Leonor da Silva Quadros, e agora está acontecendo aqui como serviços que estão sendo realizados, por exemplo, aí na rua José Vaz Porto, a rua da Guarujá, inclusive. Aqui da nossa rua. Aqui. Avenida Manuel Mussagazzi, que é grande, o Gil Prost, Avenida lá Arthur Paixão, Antônio Correia, Avenida Manuel da Cruz Michael, Francisco Arnaldo Gimenez, entre tantas intervenções, a grande drenagem que tem sido feita, né? E não só isso, obra de guia, sarjeta, pavimentação, paisagismo, jardinagem, não tem transformado a realidade de muitas milhares dessas famílias. Diria que apenas nesses 4 bairros citados aí, chutaria aí, imaginam aí, cerca de 50, 60 mil moradores vivem nesses bairros. Então, a gente nota, caminha pelas ruas, vê a alegria das pessoas, há um transtorno natural por causa da obra, mas estão acontecendo, irmão. Ao todo, desde o início do mandato, a gente já pavimentou aí mais de 350 ruas e avenidas que vinham judiados. Óbvio, não tem recurso para você fazer a cidade inteira, vamos chamar assim, né? Tem todo um trabalho de planejamento, de captação de recursos, financiamento, um enorme trabalho burocrático, vários mecanismos de fiscalização, né, jurídico, etc. E está acontecendo. O importante é que as obras estão acontecendo. Nós temos hoje 35 obras pela cidade, algumas pequenas, médias, e a macro-drenagem da bacia do Rio Santo Amaro e Rio do Meio, que tem transformado aí, melhorado a qualidade de vida. É óbvio que ainda alguns pontos precisam ser corrigidos e o pessoal da engenharia tem estado muito atento, né? Essa é uma obra que é muito necessária. Nós estamos falando aí um pouco mais, a cidade, ela tem reivindicado isso há mais de 40 anos. Eu vou falar aqui, vou chutar, prefeito, mais de 40 anos. Então, muito importante, porque quando chove, a gente sabe o que acontece, e as pessoas reclamam muito. Então, vai ter um pouco de transtorno, a gente sabe, ninguém quer obra na porta da sua casa. Mas nós temos que pensar lá na frente, porque essa obra vai resultar no benefício. Estamos vendo as imagens aqui, prefeito, é uma intervenção muito forte e o resultado vai ser muito positivo, hein? Não resta a menor dúvida. Foram inúmeras reuniões que eu participei junto com meus secretários, Caixa Econômica Federal, ministérios, enfim, um trabalho bonito, viu, Emílio? Um trabalho digno realmente de profissionais aí, de um secretariado muito comprometido, né, competente, e tantas outras obras pequenas que melhoram aí. E olha que estamos em pandemia, e a gente tem todo um cuidado também nos protocolos, a empresa está muito atenta, estuda as empresas que estão participando dessas obras, né? Então, as coisas estão acontecendo. Eu lembro muito bem quando nos assumimos lá em 2017, a cidade estava escura, mato alto, esburacada, insegura, monitoramento falho. Então, pela questão da zeladoria, você ilumina a cidade. As pessoas já esqueceram que a cidade é escura, a cidade está iluminada. Aí eles lembram quando tem uma lâmpada apagada, né? Então, é isso. Quando a operação tapa-buraco, não para só um instante. Agora, a gente precisa também, eu fiz uma live lá, no momento que essa questão da consciência por parte da população, a gente vê uma rua totalmente pavimentada, paisagismo, bonita, era uma rua totalmente esburacada, com barro, enchente. Hoje está transformada. Aí você vai lá, o povo não perdeu o hábito de jogar lixo, toda a espécie de lixo, nos cruzamentos de avenidas que estão revitalizadas. Aí eu tive a curiosidade, peguei uns copos d'água, copos que estavam jogados, cheio de larvas do Aedes. Aí outra epidemia que nós estamos enfrentando agora, dengue, chikungunya, causando morte, inclusive, já, não no Guarujá até aqui, graças a Deus, a que eu saiba, mas na Baixada Santista já tem em casa. Então, esse zelar pela cidade é cuidar da nossa casa. O dia que nós temos catatreco, catacoisa, tem o telefone, tem via WhatsApp,
não me recordo, mas a CEURB está limpando a cidade todos os dias. Precisa da cooperação, né, de todos. Muita obra acontecendo, né, a gente tem muitas ações. Não podemos, né, por conta da pandemia aí, a gente não pôde inaugurar, né, fazer aquela festa gostosa que a gente faz, né, ou seja, festa assim, de inauguração, de entregar à população. O turismo não está morto, não. Nós estamos nesse período de pandemia preparando a nossa cidade. Eu acredito no nosso potencial turístico como uma mola propulsora importantíssima da retomada da nossa economia, micro, média e grande economia. Está vendo aí, nós temos os mirantes, as praças, praças de brincar, né, os banheiros em orla, ciclovia, etc. Tem muita coisa acontecendo, Hermínio, para que a cidade, assim que essa pandemia arrefecer mais, né, acalmar, a cidade possa continuar recebendo aí as pessoas e acolhendo. Muito bom. Prefeito, muito obrigado por ter aceito participar mais uma vez aqui do nosso programa, aqui na Rádio Guarujá, pela Guaru TV, pela TV Guarujá e pelas redes sociais. E as imagens, além do prefeito estar explicando, as imagens falam por si só. Aqui todos que estão acompanhando nosso programa estão vendo. É um trabalho muito forte, muito sério e o resultado virá no futuro. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação. Um bom dia. Bom dia, um abraço a todos. Muito bem, 8h37 aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. A Guarujá tá no fundo do meu coração. Guarujá. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Lembrando que estamos nas redes sociais, estamos na Guaru TV, na TV Guarujá e pela Rádio Guarujá. A Baixada Santista registra 624 novos casos e 38 mortes por Covid-19. Marcelo, ontem nós demos a notícia aqui que ontem morreram 40. Até eu falei, puxa, morreu muita gente morrendo. Ontem não, né? Foi na terça-feira, que a notícia foi a de ontem por conta da terça, o resultado que vem da terça. Esse resultado é o resultado da quarta, que aparece na quinta. Então, 38 pessoas perderam a vida. Isso é muito triste. E 624 novos casos. E as cidades relatam, na Baixada Santista, as cidades estão relatando baixo estoque de vacinas contra a Covid. Estão esperando nova remessa. Então, ontem, esse grupo de empresários que esteve lá num jantar lá com o presidente, batendo palma, aplaudindo. Então, eles foram, segundo o que estão dizendo, porque foi um negócio fechado, devia ser aberto, né? Devia ser aberto. Mas para todo mundo ver o que foi conversado. Então é uma coisa fechadinha entre eles. Inclusive foi na mansão de um empresário ligado ao sistema de segurança e tal. Já sabe como é que isso funciona. Aí o que acontece? Podia ser na Fiesp, né? Podia ser na Fiesp, ser num lugar, mas... Aí o que acontece?
Eles foram lá dizer, aí disseram que estão pediram vacinas. Mas por que não pediram vacina no ano passado? Porque o ano passado, quando o assunto vacina veio à tona, por que eles não falaram com o presidente? Já falavam ali com o presidente, para que ele tivesse as vacinas? Para que ele se empenhasse pela vacina? Eu tenho aqui uma ideia. Eu tenho uma ideia do porquê. Por que isso não acontece? É tudo questão de momento. Gostei do que o prefeito falou aí, que ele não se deixou envolver pelo momento de querer fazer um discurso, fazer política em cima de tratamento que não é precoce, que não existe tratamento precoce. Existe o tratamento. Precoce não. É o tratamento. Aqui no Guarujá sempre teve. Você vai lá, tem um sintoma, você quer usar, tá? O médico prescreve lá. Agora, o que está acontecendo? Foi, inclusive, uma vergonha, aquele prefeito lá de Chapecó fazendo tudo aquilo para querer aparecer, para ficar bem com o presidente. Lógico, politicamente ele está pensando. Até porque aquele prefeito já foi deputado, né? Envolvido em escândalos também. Agora, a cidade dele é mergulhada, tem mortes mais do que toda a região. Mas ele quis, de maneira mentirosa, tratar o assunto como tratamento precoce. O Luiz Paulo está aí já? Né? Já chegou? Já saiu? Chegou o Luiz Paulo? Também o Luiz Paulo e o Marcelo, parece que os dois caíram aí, né? Mas não tem tratamento precoce. O que tem é isso. É o médico poder prescrever o que ele entende que é o melhor tratamento. Pode ser que uma coisa sirva para um, não serve para o outro. Pode ser que sirva para um, não serve para o outro. É uma coisa natural, simples, mas do jeito que se faz, do jeito que as coisas procedem, parece que tem que ser esse tratamento precoce. E o prefeito de Santos está afirmando aqui que a média de internações reduziu. Pode tirar o Marcelo daí, está congelado, acho que caiu a internet dele lá, parece que caiu a internet. Então reduziu em 18% com lockdown. Então, o chamado lockdown, que na realidade, eu entendo o que os prefeitos estão dizendo. Lockdown, não foi feito lockdown, né? Não foi feito. Lockdown não foi feito. Lockdown foi feito em Portugal, na Espanha, na Itália. Aí foi feito lockdown. Aqui não. Não foi feito lockdown. E o lockdown reduz mesmo. Olha o que aconteceu em Araraquara. Reduz as mortes. É que o Brasil é muito grande, é um país muito pobre. Como é que você vai fazer lockdown? Como é que você vai fazer as empresas se sustentarem? Não tem como. Então, se não tem planejamento para compra de vacina, não houve planejamento para compra de vacina. Agora está tentando comprar no laço. Até para o Vladimir Putin estão ligando. Quanto mais para fazer lockdown, como é que vai fazer lockdown? Como é que você vai dizer lá no Piauí, lá, o camarada fazer lockdown, lá no Rio Grande do Sul, lá na última cidade, você fala para o camarada fazer lockdown. E toda essa guerra de narrativas, guerra ideológica, esquerda, direita, centro, comunismo, esquerdismo, aí o Brasil fica assim, batendo cabeça. Ao invés de ter um foco só, uma estratégia, um único objetivo, uma única fala, uma única direção, vamos usar máscara. Porque também o presidente diz que ele quer fazer, mas ele não diz como fazer. Não, na cabeça do presidente tem que abrir tudo. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sair, mas em que condições? É usando máscara? É distanciando? Lavando as mãos? Não se aglomerando? Pelo contrário, o presidente promove tudo isso. Promove o não uso da máscara. Ele mandou uma lei o ano passado, é bom sempre lembrar, é que o Congresso derrubou. Ele mandou uma lei em julho do ano passado para que não fosse obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, escolas e templos religiosos. Ele mandou a lei. O Congresso derrubou essa insanidade. Então, quer dizer, eu quero que abra tudo. É um discurso que é tão irritante. Eu avisei, aí tem a vida, tem a economia, tem o trabalho, vai ter o desemprego. Tá, você avisou, mas o que você disse para se fazer? O que era para fazer? E outra coisa, quando as pessoas ficarem contaminadas, ficarem doentes, elas vão para onde? Vão tomar o tratamento precoce. E se não funcionar o tratamento precoce, o que faz?
Olha o que aconteceu com Manaus. E olha o que está acontecendo. Ó, tem uma notícia aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu já abro aqui. São mais de 1.000 cidades no Brasil que, nesse momento, estão com problemas com oxigênio. Mais de 1.000. Ó, no Brasil, está aqui ó, no site do UOL. Mais de 1.000 cidades no Brasil têm problemas com estoque de oxigênio. Então é isso aqui. Esse é um problema. Esse é um problema a ser resolvido. O Brasil tem 5.700 municípios. 1.000. Isso é um colapso. Isso é um problema sério. Você vê que o Brasil, só com Manaus, já deu um trabalhão, você imagina 1.000. Luiz Paulo já chegou? Já está aí? Professor Luiz Paulo, muito bom dia. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Olá, bom dia. Da Rádio Guarujá e da Guaru TV e da TV Guarujá. Muito bem, professor. Daqui a pouco nós vamos comentar algumas coisas aqui. Mas Ô Hermínio, antes que você siga, você falou dos oxigênios, eu me lembro do ex-ministro General Pazuello, que na época dizia que isso não era responsabilidade do governo, a questão do oxigênio. Tá aí. E o Pazuello tá onde está hoje, né? Nós só estamos lembrando do Pazuello porque a gente lembra de maneira negativa, porque foi infeliz a participação dele à frente do Ministério. Foi lamentável. Ele não deixou a marca que ele deixou... Não deixou saudade. Não, deixou uma marca negativa. Até para o Exército também, uma marca negativa. Mas diga, Luiz Paulo, você está mandando a mensagem aqui. Deixa eu ler, o que você mandou aqui? Você está aí, mas você mandou aqui. Vamos lá. Diga, explica aí para nós, o que é isso aqui? É uma unificação que foi anunciada ontem pelo governador João Dória dos programas sociais do estado de São Paulo. Então ele tem uma abrangência em todos os municípios, os 645 municípios paulistas. É o Bolsa do Povo, né, que é um tipo de Bolsa Família mais dimensionado para o estado de São Paulo. Pode atingir um universo de até 500 mil pessoas. Então são aquela porção de 500 mil mais vulneráveis do estado. No investimento só desse ano de pouco mais de R$1 bilhão, né, e atingindo valores à bolsa de até R$500 por mês dos beneficiados. Você vê como é que então, uma iniciativa interessante, uma resposta do estado de São Paulo à diminuição que nós tivemos do auxílio emergencial, né, e com caras de ser uma coisa permanente, né? Uma vez que os cadastros estão sendo unificados, uma vez que os programas sociais estão sendo centralizados, isso tem uma conotação de permanência a essa parcela mais vulnerável, que está aumentando muito no estado, né? Nós temos visto que a insegurança alimentar aumentou, os índices que a Fundação SEAD revelaram agora no começo desse mês de abril, final, mostrando o primeiro trimestre, mostra que mais que dobrou a situação de vulnerabilidade social e triplicou o número de pessoas que têm insegurança alimentar nos 645 municípios que formam o estado de São Paulo. Então, no estado mais rico da federação não poderia e não deveria ter esse tipo de índice aumentado, e a articulação do governo, até de certo modo visando 2022, não tenho nenhuma dúvida disso, mas tentando agir, porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome agora, não tem fome em 2022. Belo slogan. Então nós precisamos resolver, equacionar isso agora, né? Belo slogan. Verdade. Agora, eu tenho aqui, Marcelo Castilho. Hermínio, é engraçado... o governo do estado de São Paulo está propondo essa unificação. Quem é que ganha a maior parte do bolo financeiro arrecadado no Brasil? Não é a União? Não Exato. Tinha que partir da União, em conjunto com os governadores, esse tipo de unificação? Mas o Brasil... Então, mas existem alguns... não existe uma política uniforme na Federação Brasileira. Mas deveria, Brasileira, né, Luiz Paulo?
cada estado age, cada estado faz cada programas estado é uma sociais. Realidade, né? É uma realidade. Então a gente tem, se a gente fosse fazer algo uniforme nos programas sociais nesse caso, a federação não teria mais sentido. Para isso entraria a União, que tem mais capacidade do que os estados de fazer esse tipo de... Discordo. Para isso está a articulação da União. Quem tem capacidade de saber onde está o seu miserável, onde está o seu pobre, é o município e o estado. A União está muito distante quem pode de Brasília. direcionar quem está com o dinheiro no caixa é a União. Então o problema é o pacto federativo. Por que a União está com mais dinheiro, sendo que quem executa é o estado e o município? Eu estou falando do Estado, mas quem tem o maior ônus, quem tem a maior parte da execução dos programas sociais são os municípios. Os municípios eles ficam com 13% da arrecadação de impostos e eles arcam com mais de 80% dos programas sociais. Então, essa conta não bate, Luiz Paulo, porque na hora de você falar da questão financeira, tem que partir da União, que está com o dinheiro no cofre. Mas aí, com a palavra, os nobres senadores e deputados federais para recompactuar essa federação. Será que todo o dinheiro que vai para Brasília deveria ir para Brasília? Ou Brasília deveria ser apenas um distribuidor desses recursos? Mas parece que Brasília não quer saber disso, uma vez que nós tínhamos previsto para esse ano, já atrasado por conta da pandemia, o nosso censo demográfico, essencial para esse tipo de planejamento, essencial para você fazer esse diagnóstico, e de 2 bilhões foi reduzido a 270 milhões. Quer dizer, 190 bilhões. A primeira proposta foi 270, agora foi para 190 milhões. Quer dizer, não dá para fazer nada. Os concursos Vamos lá, vamos baixar aqui a bola. Qual é a população do estado de São Paulo? 45 milhões? Mais de 45 milhões de pessoas. 45 milhões. Então vão ser atendidas aproximadamente 500 mil. Se você dividir 45 por 500, é isso? Quanto dá certo? Em cada cidade, é isso mesmo? Você divide 45 milhões por 500 mil. Tá, mas a gente tem que pensar que a gente tem uma cidade com 11 milhões e tem cidade que não chega a 1.000 pessoas. Então. Mas você quer fazer uma conta equânime, vamos lá. Fazer uma conta, porque não é possível você não imaginar que numa cidade onde tenha 1.000 pessoas, um município, que é uma vergonha, né? Um município de 1.000 pessoas. Por quê? Se ele for sustentável, economicamente não. Mas você sabe que não é. A gente sabe que não é. Em alguns casos Águas de São Pedro, por exemplo, Tá. Então vamos lá. Então, dá 90, atende 90 pessoas em cada município. 90 pessoas. É a conta que eu fiz aqui. Só se eu estiver errado, se o Denis Mari me ajudar aí, 45, 500. É assim, aqui nós temos duas formas de analisar. Quer ver? Uma forma assim, uma forma de você criticar o governo federal. Olha, o governador de São Paulo está fazendo Bolsa Povo, vai atender 500 mil pessoas. Olha, é o estado de São Paulo fazendo a sua parte. 500 mil, aí deixa eu, antes de você concluir, são 500 mil beneficiários, só que você sempre tem que lembrar que isso tem que ser multiplicado por 4 ou por 5, porque é o chefe da família que recebe, ou a chefe. Então, vamos deixar por 4, a gente está falando de um universo já de 2 milhões de pessoas beneficiadas. Tá bom. 2 milhões de pessoas. Olha, o governador vai ajudar 2 milhões de pessoas, vai atingir 2 milhões de pessoas. Tá vendo a visão do governador? Essa é uma linha de enxergar a coisa. Olha, o estado mais rico da nação e tal. Tá vendo? E outra coisa, você viu lá, o governo federal deu R$150. Ele aqui está dando R$500. É 500? Tem um limite até 500. Até 500. Olha, ainda põe o até, porque a gente sabe que não chega, né? Até. Tem. Olha, tal, governador. Então, isso é uma linha. Aí tem a outra linha. O governo federal, o outro lado agora. O governo federal, ele já atendeu o ano passado quase que 70 milhões de pessoas.
em duas frentes, uma com 600, outra com 300. E agora vai até 100 e pouco, dá um pouco chega a alguns casos 200, vai passar de 40 milhões. E você quer comparar os dois orçamentos? Tá, não, tô falando. Não, não tô comparando, não, tô falando assim. Porque o orçamento da União são análises, uma realidade de 1 trilhão, o orçamento do estado de São Paulo, quando muito, chega a 150 bilhões. Então, mas aqui não é questão de... Então, é uma questão de comparação, sim. Não é questão porque no Brasil não está sendo feito isso. No Brasil a discussão é política só, é ideológica. Na cabeça dos bolsonaristas, o que o João Dória está fazendo nada mais é que uma grande politicagem. Isso é nada. Isso ele está fazendo, isso é um oportunismo. Oportunismo barato ainda. Porque olha, eu estou admirado dele estar fazendo isso, porque ele é um político liberal. Se Flávio Dino, como já vinha fazendo desde o primeiro mandato como governador, tem a bolsa lá no Maranhão e tudo simples, mais, é só uma pegar coisa. Pesquisa. Agora, o João Dória, com a característica que ele tem de liberalismo, ele ter visto essa necessidade, colocando, já me surpreende. Mas é política. Ok. Isso é política, porque assim, o camarada pega a pesquisa, tá mal na pesquisa, e ele tá vendo que o Bolsonaro, toda vez que ele dá um pichulé, ele sobe na pesquisa, eu também vou fazer. É simples assim. Eu entrevistei agora o prefeito aqui de Guarujá, olha o que ele estava dizendo aqui. O ano passado foram entregues muitas cestas básicas. O ano passado inteiro foram entregues aí a alimentação, a chamada marmita. Não se fez propaganda sobre isso. Simplesmente o Fundo Social foi e entregou. Agora a cidade está fazendo 2.500 por dia. Eu é que estou falando aqui do assunto. Você compreende? Sem contar as escolas núcleo, né, que a gente tem a distribuição por mês de mais de 500 mil refeições. É muito triste. Nas escolas. É então muito a gente triste. tem que lembrar disso. É muito a triste. A merenda escolar não parou. É muito triste o oportunismo. Muito triste. A desgraça está feita e o oportunismo vem aparecendo. É muito triste. Tá tudo errado. Está se discutindo hoje no Supremo se fecha templo religioso ou não. Quer dizer, não é questão de se fechar um templo religioso. Estamos num problema, numa pandemia, estamos numa questão, numa crise sanitária. Aonde você não está cerceando o direito de ninguém de ter a sua liberdade religiosa. O que a gente está falando tem que fazer um vírus, é um problema sanitário. Não é só a igreja ou o templo que tem que fechar. Mas a política, como é que a política faz? Como é que a política faz? O presidente... Na verdade é a ideologia, né, Hermínio? A política em si não. A política do presidente... Não, a política sim. Tem muitos prefeitos e governadores que estão abraçados nessa ideia. A política... Baseados na ideologia de mas é política. Mas é política. A política do cara é essa. A política do presidente é essa. Ontem ele falou assim, quem não é cristão não se mete nisso. Ele falou bem assim, que nem a cristão não se mete nisso, acabou. É a política dele. Então, peraí. Mas o assunto está sendo discutido no STF e envolve todas as religiões. Exato. Então, ele está falando só que a única coisa que pode abrir é a igreja evangélica, o templo evangélico. Aí eu pergunto a vocês que estão falando, advogando sobre isso. Se esse evangélico pegar Covid e tiver necessidade de uma UTI, o que eu faço? Eu deixo na casa do pastor? Não fui eu que falei, calma vocês dois. Calma vocês dois aí. Não fui eu que falei, eu só estou aqui falando. Estou falando para vocês. Ontem aconteceu isso. Lá em Chapecó, o presidente falou isso. Olha o que ele falou. Isso é problema dele. Ele fala as coisas, eu estou só dizendo, o presidente disse isso. Muito bem. Agora, veja que situação. O André Mendonça, que agora foi para a AGU, e o... Que felicidade. Voltou para a AGU. E o outro lá, o Aras, os dois estão lutando para agradar o presidente, para que se abra. Eles não concordam, no fundo. Eles acham que não tem que abrir, porque se abrir aglomera e as pessoas vão se contaminar. Eles têm certeza disso. Mas existe um negócio em curso. O Marco Aurélio antecipou a aposentadoria. Pronto. Marco Aurélio. A vaga é minha. Então agora começou uma campanha pessoal de André Mendonça. Olha o nível. O Supremo já está ruim, hein? Vai ficar ruim. Vai ficar pior. Nossa. É Cássio com K, André Mendonça ou Augusto Aras, que pode piorar um pouco mais ainda.
Então você vai ver. Então agora começou, os dois estão disputando para ver quem é que agrada mais o presidente, para o presidente dar lá o chamegão. Quer ganhar a atenção do presidente. Para o presidente indicar. O André Mendonça, ele tá se dignando a fazer o que o ex-juiz e ex-ministro Moro não fez. Desde que ele era ministro ontem da Justiça, ontem o presidente deu uma dica para o Cássio Cuncar. Ele deu uma dica para ele. Ele falou assim: precisamos derrubar essa liminar, ou precisamos manter a liminar, ou se não pedir vistas. Ele fala bem assim no discurso dele, não é isso? Ou se não pedir vistas para a gente poder discutir melhor esse assunto. Acabou, cara. Ele já. Você acha que quem manda no Cássio Cuncar? Né, mas mesmo que o ministro peça vistas, como aconteceu com o caso do Lula, para ele se inteirar melhor da situação, não é o caso, mas é possível, o pleno, como ele é um dos últimos a votar, o último a votar, porque é o mais recente, o mais jovem, o plenário pode determinar, né, e já tem uma situação, em tendo maioria no plenário, o presidente já pode falar assim: olha, então cumpra-se o que o pleno determinou até o final do julgamento. Tá? Não fica suspenso o negócio, não fica. Então o Bolsonaro está tentando aqui jogar essa cortina de fumaça, mas não dá certo. O Fux é habilidoso o suficiente para entender esse tipo de coisa. E ainda tem outro advogado lá do Roberto Jefferson que foi lá dizer que o Supremo não sabe o que faz. Ainda mencionou uma passagem bíblica: perdoa, eles não sabem o que fazem. Ainda tomou foi lá pito do Fux, né? Tomou um pito. Quer dizer, então, é assim. Mas o Roberto Jefferson, ele tá num frenesi para trazer o Bolsonaro pro PTB, que é uma vale coisa tudo, assim, que você não vê nem na General Câmara as moças fazendo isso pros marinheiros. Tá valendo coisa tudo. Muito triste. Tá valendo e aí ele tá num nível de fantasia, eu não vou falar mentira, porque de repente pode ter algum... ele tá num nível de fantasia que o Twitter bloqueou a conta dele, por exemplo. Ele já teve ameaças no Instagram: para de publicar coisa assim, senão você vai ser bloqueado. Até chegar, de repente, a um nível, como o Trump, de ser banido. Então ele já... Vamos lembrar, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, teve a sua conta no Twitter suspensa por estar falando coisas fantasiosas, para não dizer mentirosas. E quem estava na posse lá do novo ministro da Justiça e da recondução do André Mendonça para a AGU, nada mais nada menos, lá sentadinho na cadeira, lá com máscara, lógico, o Valdemar Costa Neto estava lá, prestigiando. Estava lá, que beleza. Lá, prestigiando, que é outro guru do Bolsonaro. Está na foto, está lá o Valdemar Costa Neto. É isso aí. Muito bem, vamos para uma nossa janela comercial, 9h04, e já voltamos, e está confirmando, Marcelo está confirmando aqui, já a participação do Dr. Marcos Caseiro. Até se o Luiz Paulo quiser participar também dessa entrevista, acho que é interessante a gente fazer algumas perguntas ao Dr. Marcos Caseiro. Nesse momento em que o Brasil vai começar a faltar vacina. E pior, insumos. Para os hospitais com relação a kit de intubação e tudo. Alguns hospitais de grande vulto já disseram que tem para o máximo uma semana. Estão morrendo. Estão morrendo. O Dr. Caseiro falou há algum tempo desse colapso de 5.000 mortes por dia, com um viés de pior. Eu lembro que ele falou isso, né? Em algum momento aí na imprensa. Esse viés de pior é que mesmo aqueles que já estão internados e tudo mais não tem a garantia de um bom tratamento, que vai faltar esses insumos. Faltarão esses insumos. E ainda mais, não é fácil não, hein? Tem tudo isso aí. É complicado, né? Imaginar que mais vidas vão ser perdidas. E com tudo isso tem aí quase 4.000, ontem morreram 3.700, na terça-feira foi mais de 4.000, e assim vai indo. A gente não sabe hoje quanto será que vai morrer hoje. Então, e os médicos que estão na linha de frente, os intensivistas, estão esgotados,
com essa situação, uma situação dramática no país. Essa é a realidade. O resto é perfumaria. Ah, Bolsa Povo, Bolsa Família. Olha, isso é tudo perfumaria, entendeu? É necessário? É necessário, porém precisa de vacina. Precisa de vacina. Se não tiver vacina, haja bolsa. Já voltamos em 2 minutos aqui no nosso programa. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Litoral no maior astral, AM Guarujá. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Olá, amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher! De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês. Rádio Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos chamar agora no Bom Dia Cidade. Estamos pelas redes sociais, também pela TV Guarujá, canal 11 da NET, a Guaru TV, professor de Carvalho, pela Rádio Guarujá. Vou chamar o professor Luiz Paulo novamente com Você Sabia? No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? A cidade de Guarujá possui muitos morros, né? Tem 2 serras e alguns morros isolados. Um desses morros, ele faz realmente a divisão do mar e da terra, né? Uma parte, uma vertente desse morro, você tem um costão rochoso que vai direto para o mar, com 2 praias encravadas, e do outro lado você tem a cidade fluindo, você tem até uma estrada, a estrada Guarujá-Bertioga. Mas espera aí, que morro é esse? É o Morro do Sorocotuba. Tem até um condomínio que o pessoal conhece lá. A continuação desse morro forma a península, né? Aquela parte ali do final da Praia da Enseada e quase chegando na Praia do Mar Casado, tem ali o Morro do Sorocotuba com 2 praias. Tem a Praia do Sorocotuba e a Praia do Éden, a antiga praia de nudismo. Por isso que o nome Éden. Mas o que quer dizer esse nome Sorocotuba? Bom, se a gente for analisar, Sorocotuba, lembra Sorocaba. Soroc é tupi. Sorocotuba, Sorocaba. Soroc quer dizer fenda, rasgo. Então, ali a gente entende, quem conhece o morro sabe que ele tem várias reentrâncias, especialmente do lado do mar, né? Você tem ali aquelas, inclusive, que vão formar essas 2 praias, mas tem outras reentrâncias ali, outras fendas, né? Quem conhece do lado do Morro do Bill também vai falar, né, que tem algumas reentrâncias ali, que tem olhos d'água, tem até uma cachoeirinha e tudo mais. Bom, e o Tuba, ou Tiba,
quer dizer grande quantidade, né? Vamos lá, Curitiba, né? Curit é o pinheiro, Itiba em grande quantidade. Então, Sorocotuba ou Sorocotiba, né, que seria a forma do tupi mais limpa, é lugar ou muita quantidade, grande quantidade de fendas, de entradas. Então ali você sabe que o Morro de Sorocotuba tem várias reentrâncias. Quem sabe, de repente, no período colonial, algum pirata não deixou um tesouro por ali. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem. Obrigado, professor Luiz Paulo. Professor, já voltamos daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui juntos a partir das 9h30, com a participação do Dr. Marcos Caseiro aqui no programa, junto com o professor Luiz Paulo e Marcelo Castilho, tá bom? Maravilha. Até já. Agora 9h11. Marcelo, você conversou com a vereadora de Santos, Débora Camilo. Vamos acompanhar. Vereadora, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, boa tarde a você e a todas e todos que nos acompanham. Agradeço o convite. Vereadora, primeiro mandato na Câmara Municipal de Santos, e a vereadora já emplacando um projeto, né, nesse tempo de pandemia da Covid-19, que está afetando e muito os comerciantes locais, de Santos não é diferente, e a vereadora levantando esse projeto da renda básica municipal. Como é que funcionaria isso, vereadora? Como você frisou bem, Marcelo, a gente está num momento de pandemia em que essa crise ela não vai cessar com a pandemia. Ela vai se manter, infelizmente, e a gente precisa criar políticas que venham justamente a diminuir os impactos dessa crise, tanto para a população, que hoje sofre pelo fato de não poder sair para trabalhar, e é o que a gente realmente quer, que as pessoas permaneçam em casa, só que não dá para a gente falar em lockdown sem que haja minimamente uma renda para que as pessoas consigam permanecer em casa sem passar fome. E, por outro lado, a gente vê os comerciantes que são diretamente impactados e a gente vê aí relatos diversos que não conseguiram aguentar esse um ano, né, de abre e fecha e acabaram encerrando as suas atividades. Então, essa renda básica permanente seria uma renda implementada no município para complementar alguns benefícios que já existem, né, no município e ainda fazer com que esse benefício ele consiga alcançar mais algumas famílias. A gente está falando de inicialmente impacto em 10 mil famílias e isso podendo ser aumentado para 15 mil famílias ou mais. É uma renda que seria, a princípio, de R$300 para cada família, e tem aí, principalmente as mulheres chefes de família, que seriam as contempladas, né, as maiores contempladas nesse momento. Isso faria com que, principalmente, o comércio local, que vem sendo atingido de forma negativa nessa pandemia, pudesse ser reaquecido. É uma renda que só poderia ser gasta no município, e isso garantiria, né, que os comerciantes locais fossem beneficiados, e isso vai ajudar tanto a população, né, que vai ser justamente essa população mais vulnerável, que hoje se encontra infelizmente, muitos já na linha, abaixo da linha da pobreza, e isso também ajudará os comerciantes que sofrem pela falta de oportunidade de poder manter seus comércios abertos e também ter quem compre, né? Porque se você não tem renda, as pessoas não têm condições de comprar do seu estabelecimento. Vereadora, eu estou vendo aqui, parece que tem um estudo inicial desse programa, um investimento inicial, se ele começar a partir de maio desse ano, seria de 8,6 milhões de reais até o final de 2021, e para o ano seguinte seria necessário um investimento de 12,9 milhões de reais ano. A pergunta que eu faço os cofres públicos da cidade, eles podem comportar esse investimento desse projeto importante,
o Renda Básica Municipal Permanente, é possível se investir esses valores e como que está sendo construído esse projeto? É necessário um acordo com a Prefeitura, uma conversa com a Prefeitura para costurar o projeto final? Inicialmente, esses 8 milhões, né, 600 mil reais, eles seriam recursos que seriam oriundos do orçamento, que seriam, e a gente indica alguns valores, né, 4 milhões e meio viriam dos royalties de petróleo, com a economia de 1% nos gastos, né, de gestão e apoio do administrativo, geraria mais 4 milhões e meio, né, e isso totalizaria um pouco mais de 8 milhões que a gente fala. Ainda haveria a possibilidade de que em outros momentos a gente conseguiria uma arrecadação através do IPVA, que houve um aumento, né, de arrecadação, e em outros setores também, como o ICMS e tantos outros. Então, há possibilidade de se implementar, porque há a verba, né, haveria verba para isso. A gente fez uma indicação desse projeto para o Executivo, ele foi bem aceito na Câmara, né, muitos vereadores se colocaram favoráveis ao projeto. Nós tínhamos uma reunião marcada com o prefeito esta semana, mas por conta da pandemia, né, há muita demanda nesses últimos dias, nós tivemos que cancelar essa reunião, e a proposta é que, passado esse período mais crítico, né, desse isolamento que foi colocado, a gente retome as conversas para que a gente possa levar o projeto e, quem sabe, a gente consiga aí implementar essa renda, que não é uma renda emergencial, é uma renda permanente, e a gente sabe que há necessidade, que a gente já passou por crises, agora essa crise se aprofunda, não há uma previsão de geração de emprego na nossa região, né, não só em Santos, mas na nossa região. Então, é um projeto que é viável. Houve aí uma boa recepção por parte dos vereadores, e acredito que também haverá uma boa recepção pelo Executivo. Vereadora, nessa reta final da entrevista, e é importante nós ouvirmos a opinião da vereadora sobre este assunto, porque a pandemia, ela provocou muitas mudanças, né? Os municípios estão tendo que dispor de investimentos próprios para poder aumentar a oferta de leitos e a estruturação da rede pública de saúde para poder atender principalmente aos pacientes da Covid-19, e também as ações para poder diminuir, né, o impacto de aglomerações no município. E tem também essa questão dos programas de renda básica, e também esse problema do comércio legalizado, principalmente o legalizado, muitos deles estarem fechando, né, por sentirem esse problema da pandemia na economia local. Como é que a vereadora vê a situação da cidade? Existe chance do município poder fazer um pouco mais para tentar, de repente, fazer com que os comerciantes consigam manter os seus pontos, consigam manter os empregos que eles geram no município? Existem propostas, por exemplo, de se abrir linhas de crédito ou outras alternativas com relação a tributos que esses comerciantes podem ter para poder manter o seu comércio aberto, vereador? Há alguns debates, né, tanto com o Executivo quanto na própria Câmara. Houve aí essa, não a moratória, né, mas a possibilidade de que se pague, mesmo fora do vencimento, sem juros e multa. A gente sabe que isso é muito pouco, até porque se um comerciante ele não conseguiu arrecadar absolutamente nada, dificilmente ele vai conseguir garantir mesmo posteriormente. Eu acredito que há possibilidade de que se amplie mais
eu creio que tantos os municípios, isso não só Santos, eles têm uma grande limitação de ação. O que faltou, infelizmente, foi um comando nacional que garantisse que estados e municípios tivessem condições de, nesse momento, lidar com a crise da melhor forma. E a gente está falando de créditos que, infelizmente, não foram, apesar dos programas terem sido lançados, não foram disponibilizados da forma correta para pequenos e médios empresários, diferente do que a gente viu que ocorreu com bancos, que logo na primeira semana se decretou a calamidade por conta do coronavírus, tiveram aí um aporte pelo governo federal de 1 trilhão e 300 bilhões de reais, e essa facilidade não houve para os pequenos e médios empresários. E da mesma forma, em relação ao auxílio emergencial, onde lutou-se tanto para garantir R$600 o ano passado, que poderia chegar até 1.200 para as pessoas que fossem mãe e pai solo, e esse ano a gente está falando em R$250, o que não é suficiente. Então, em vista disso, eu penso que as prefeituras, elas têm uma limitação de ação nesse sentido. Até porque, né, vereadora, tem a questão também salarial dos servidores públicos, né, que vai ser afetado, não vai? Vai ser até porque há um congelamento, já havia ocorrido esse congelamento, agora por conta da aprovação do auxílio emergencial, e isso vai ser estendido por mais 15 anos. Então, vai ocorrer impacto, as cidades já serão impactadas pela diminuição da arrecadação, e isso a gente vai ver também com a diminuição no investimento. Então, eu penso que houve uma falta de comando somente do presidente da República para garantir que, nesse momento, a população e os pequenos e médios empresários estivessem um pouco mais tranquilos para encarar essa crise e não ter que escolher entre morrer de fome ou morrer de coronavírus. Vereadora, eu quero agradecer sua participação e a gente espera que seja a primeira de várias entrevistas que a gente pretende abordar com a vereadora. E nesse espaço final, eu deixo para que a vereadora possa mandar uma mensagem ou revelar algum trabalho que está sendo desenvolvido em seu gabinete. Fique à vontade, vereadora. Agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Já aceito de antemão o convite para as próximas participações. Na verdade, eu quero muito mais deixar um recado, lamentar, né, as mortes que têm ocorrido. Hoje Santos está com 90% da sua lotação das UTIs, das vagas de UTIs, e a gente vê o quanto é desesperador. O vídeo do prefeito demonstrou muito bem isso. Eu sou oposição ao Rogério Santos, mas não há como, nesse momento, não estar fazendo a política que realmente precisa ser feita, que é incentivar as pessoas a permanecerem em casa, porque a gente não quer ver cenas como ocorreu em diversas cidades do Equador, onde pessoas morreram dentro de casa, os corpos eram deixados nas ruas, e eu espero que a gente não chegue nesse momento para que as pessoas entendam que o melhor é permanecer em casa. Eu sei o quanto é difícil não ter condições de ficar em casa e garantir a sua refeição, mas a gente pede principalmente para as pessoas que têm essa possibilidade, mas que nesse momento incentivam a população a estar na rua e coloquem um pouco a mão na consciência, porque a gente vai passar por um momento gravíssimo. A gente não está no pior momento da pandemia, o doutor Caseiro falou isso, a gente ainda vai enfrentar o pior momento da pandemia, então não há condições de a gente incentivar a população ou incentivar tratamentos que a ciência já demonstrou que não são eficazes. Então, que a gente colabore nesse momento para que a gente, além de manter a nossa saúde, a gente consiga garantir a vida daquelas pessoas que a gente ama. Vereadora Débora Camilo, de Santos, conversando conosco aqui no Rotativa no Ar. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bem, então tá aí, boa entrevista com a vereadora Débora Camilo. Muito bom, Marcelo, muito bom. Bom, só dar uma notícia nacional aqui. Foram presos agora de manhã o casal, né? O caso Henri, aquele garoto, que é o vereador Dr. Jaiminho e a mãe do garoto. Jairinho. Como é que é?
Jairinho. Ah, Jairinho, porque era Jairinho. Então foram presos agora de manhã. E segundo que a polícia está investigando, vereador fez sessão de tortura em Henri. E a mãe sabia disso. E a polícia afirma ainda que a mãe do garoto, o nome dela é Monique, foi ao salão de beleza um dia após o enterro do filho. Vê como ela está bem abalada, né? São dois monstros, né? A gente não quer já condená-los, mas eu acho que eles já estão... E o que é pior, Hermínio, as investigações da polícia já estavam acenando para isso no início. A polícia tem toda a expertise, né? Toda a experiência, toda a competência. Então, quando eles pegam um caso desse, eles já sabem qual é o... Lamentavelmente. Olha, se eles não queriam aquela... Por que não deixaram com o pai? Por que ela não falou assim, eu não quero mais, eu quero viver lá com meu namorado, quero viajar, sei lá, viver em festa com ele. Então assim, fica com o menino aí. Dá pro pai. Agora, entrou na justiça para ter a guarda do menino para fazer isso? É uma monstruosidade, né? É uma monstruosidade. Não é fácil, não é brincadeira. Se ficar comprovado realmente que eles fizeram isso, porque agora, inclusive tem até testemunhas dizendo que o vereador, o doutor Jairinho, tentou impedir que o corpo do garoto fosse levado ao IML. Para se fazer ali a... O Hermínio, ele tentou, inclusive, adiar aquele processo que a polícia faz de reconstituição do crime. Não quis fazer. Eles não quiseram, eles não participaram. Numa mensagem aí em rede social, né, que ele mandou para alguém, não foi em rede social, mandou uma mensagem privada, deve ser pro WhatsApp ou outro sistema qualquer. Ele escreveu assim, né, abre aspas, agiliza, ou eu agilizo o óbito, e a gente vira essa página hoje. Então, quer dizer... que ele quis e ele tentou, viu, Hermínio, dar uma carteirada no atual governador do Rio, o Cláudio Castro, né, o nome dele, e o governador se isentou, ele tirou o corpo dele fora. Bom, o que a Câmara, olha, diante disso, teria que ser algo muito, muito simples, né? Diante de uma acusação dessa, ele já deveria estar afastado já do cargo dele, acabou. Exatamente. E pronto, né? Encerrar a conversa. Bom, 9h28, já na volta estamos aguardando aí, o Luiz Paulo, o professor vai voltar com a gente, e também o Dr. Marcos Caseiro, o infectologista Marcos Caseiro. Já, aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar, o mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 1550. O setor de eventos no Brasil gera mais de 6 milhões de empregos. É uma poderosa indústria com participação de 4,5% no PIB. Este setor está há um ano faturando R$0. Imagine uma família um ano sem faturamento. Imaginou? Por isso precisamos da aprovação do PERSE, Projeto de Lei 5638, para impedir o colapso econômico deste setor. PERSE, de perseverança. Apoie essa ideia. Uma campanha BRAP. Apoio. Rádios Guarujá AM e FM. Guarujá, é claro. Guarujá.
Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujaam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujaam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu coração. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Mais uma vez, lembrando, estamos pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Face estamos ao vivo, você pode participar lá com a gente. Vou até abrir aqui, que sabe que hoje eu ainda não fui no Face hoje, viu, Marcelo? Vou aqui no Face. Eu ajudo você aqui, Hermínio. Eu aqui, o que tem aí? Tem coisa... Vamos lá, então. A Lúcia Gomes, a Edjane Rodrigues, né, todos os dias acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E o Sérgio Afonso, Hermínio, ele fala assim: bom dia, meus amigos. O presidente aprendeu a falar off-label, mesmo que... termo que branda o tempo todo. É brada, ele quis dizer brada, né? Brada, brada. Talvez escreveu branda, mas é brada mesmo. Paciência, é isso aí mesmo. Então, eu estou abrindo aqui, então, pela nossa página do Face, estamos em imagem, é o rádio que virou TV, Rádio Guarujá AM 1550. Para quem sintoniza o rádio, tem aquele velho e tradicional radinho, ainda tem gente que tem. São poucas, mas tem gente que tem. Então, sintoniza lá, 1550 kHz, esse é o nosso prefixo, é um prefixo com 75 anos. A Rádio Guarujá está aí no mercado, levando informação, entretenimento, prestação de serviço. Agora em 2021, completa 75 anos. E pela Guaru TV para Vicente de Carvalho e pela TV Guarujá. Para quem é assinante da NET, estamos no canal 11 da TV Guarujá. Essa é as nossas multiplataformas, né? Ô Hermínio, Pois não. Eu tô lendo aqui os bastidores da reunião do Bolsonaro ontem com os empresários. É fantástico, é delicioso aqui assistir os bastidores. E ontem uma cena em que o Queiroga, desde o início, né, o ministro da Saúde, ele entrou de máscara, permaneceu de máscara, e o presidente, em tom de gozação, fez uma pergunta para ele: ô Queiroga, está de máscara? Tira a máscara, né? Falando aquele palavrão, né? Numa espécie de sugestão para tirar o equipamento. E aí o ministro, rindo, ele falou o seguinte: tenho que dar o exemplo, para com essa mania de querer desmascarar as pessoas. O discurso do Marcelo Queiroga. Vai ser mandado embora, vai ser demitido. Eu acho que ele assinou já o bilhete azul. Vai ser demitido. Vai ser demitido. O mito não aceita essas coisas, não. Não aceita essas coisas. E o Marcelo Queiroga, ele deveria ter ontem encontrado o que fazer, que tem muito o que fazer nesse país, para não ir nessa reunião fajuta, essa reunião de patriotas de Araque, entendeu? Esses empresários que foram lá para dar garfada, uma reunião que foi montada por ninguém menos que Fábio Farias. Fábio Farias é aquele, é bom lembrar sempre, gosto sempre de lembrar, para a turma do bolsonarismo lembrar, ó, Fábio Farias, que hoje é genro do Silvio Santos, ele já namorou a Sabrina Sato, é um cara que transita bem, né, nesse espectro do mundo artístico. Mas, lá desde o governo Lula, ele nadava de braçada. E o Lula era o cara. Na Dilma, esteve junto também, porque, inclusive, ele era muito amigo dos irmãos Joesley e os irmãos Batista lá, né? O Joesley Batista lá. Wesley e Joesley. Ele era muito, muito chegado nele. Até o Sérgio Moro vazou áudios dele, acertando coisas não muito publicáveis, nem republicanas e desonestas mesmo, que o seu Fábio Farias gostava. É disso que ele gosta. E agora está aí fazendo reunião numa mansão no Jardim Europa, na casa de um empresário ligado ao setor de segurança. Eu vou te falar, viu? O Marcelo Queiroga, o ministro, que é médico,
Devia ter arrumado o que fazer, que ele não teria nenhuma dificuldade para dar assim uma desculpa. Presidente, eu não vou poder estar aí. Surgiu uma emergência, não vou poder estar aí. Eu vou mandar um representante, mandava um representante qualquer. E ele caía fora disso, porque esse tipo de reunião que o mito faz é só para isso, é constrangimento. Para quem é sério, é constrangimento. Para quem não é isso aí mesmo. Eu tenho certeza que os empresários patriotas fajutos que estavam lá, todos deram risada. Todo mundo riu, né? Deu bastante risada disso. Acharam engraçado. Agora o Marcelo Queiroga podia arrumar o que fazer, que tem muito o que fazer no país. Tá faltando aí, já vem faltando coisa aí para o Butantan, sabe? Tem muita coisa para fazer. Não falta problemas. Mais de 1.000 municípios que estão com problema com oxigênio. Tem muita coisa para fazer. Quer se meter numa reuniãozinha fajuta dessa, um negócio mal feito. Quer dizer, não é mal feito do meu ponto de vista, é bem feito para o ponto de vista de Fábio Farias, que é o grande sempre negociador dessas coisas aí. Né? Muito bom. O professor Luiz Paulo já está ali e o doutor Marcos Caseiro também. Doutor Marcos Caseiro, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E aqui, bom dia a você, a todos, bom dia. Bom dia. Não é fácil não, hein? O doutor Marcos Caseiro está com a voz até debilitada, né? De tanto trabalhar, né, doutor? Eu dei aula ontem o dia inteiro, aí fiz uma discussão até com o secretário, até às 9, rapaz, eu fiquei, tô meio rouco aqui, mas tô beleza, tô legal. Muito bem, hoje mas vamos assim... Eu vou pro meu ambulatório, vamos conversar um pouquinho aí. Doutor Marcos Caseiro, estou aqui com a participação do professor Luiz Paulo também, o Marcelo Castilho aqui com a gente, os nossos ouvintes estão nos acompanhando, estão com muito interesse sempre na sua participação aqui no programa, que é uma participação muito, mas muito importante. Acho que a grande notícia de ontem, apesar de tanta tragédia nós estamos vivendo, passamos na terça-feira de 4.000 mortos, 4.200 e tantos mortos. Ontem foi 3.700. Quer dizer, a coisa está muito feia. Mas uma notícia que foi alentadora é que a Coronavac ela tem 50% de eficácia na prevenção daquela variante P1. Isso é uma boa notícia, né? Não, sem dúvida. Eu acho que ontem nós tivemos, felizmente, né, diante de só notícias catastróficas, né, desses números absurdamente elevados de mortes diárias, né? Ontem chegamos a 3.829, passamos de 340 mil mortes. Dia anterior, mais de 4.000 mortes, né? E o Supremo lá se reunindo para discutir se as igrejas devem abrir para as pessoas se reunirem, né? Então esse é o momento que nós estamos vivendo, né? E o presidente se juntando sem máscara com empresários aí, aliás, empresários que o defendem, um grupo específico, né? Um grupo específico, para fazer reunião. E pelo que eu li até hoje na Folha de Manhã, que foi ovacionado, realmente foi. Alguma coisa tá fora da ordem, né? Quer dizer, foi ovacionado talvez pelas 340 mil mortes que estavam ocorrendo e pelas 4.000 mortes por dia. Deve ser isso, são 4.000 contribuintes que deixarão de receber, porque a maioria deles são idosos, o NPS deve ser isso que eles estão festejando. Mas, de qualquer maneira, ontem foi uma notícia boa, nós tivemos 3 notícias nesse sentido. Esse dado, que foi o dado de análise de 67 mil trabalhadores de saúde lá de Manaus, que tomaram a Coronavac, que ficaram protegidos, não tiveram qualquer manifestação no segmento após ter tomado a Coronavac. Então é um estudo, é um dado de vida real, mostrando que a Coronavac tem, obviamente, uma elevada eficácia mesmo para a cepa P1. E ontem também saiu um dado muito interessante da professora Ana Sara, que é uma professora do HC, que é o segmento de mais de 20 trabalhadores de saúde do complexo do Hospital das Clínicas, que tomaram a Coronavac, mostrando que chegaram a uma proteção de mais 70% de proteção para aqueles que tomaram a vacina. Enquanto em São Paulo os números foram ascendentes, as pessoas que tomaram a vacina do complexo HC tiveram uma queda de 73% de proteção, tomaram a Coronavac. Então é um número bastante expressivo e
E bastante interessante, coisa que, aliás, nós já havíamos falado aqui, se lembra que eu falei que a Coronavac talvez fosse um grande trunfo, porque ela é uma vacina com vírus inativado inteiro, né? Em termos de segurança, esse é o modelo clássico, é um vírus inativado. Mas eu falei, como é um vírus inteiro, nós fazemos anticorpos contra diversas porções. Talvez, para essas mutantes, a Coronavac seja um trunfo. E é o que está se mostrando, felizmente, é um dado bastante alvissareiro e um dado bem animador para um dia tão ruim quanto foi ontem, né? Professor a gente vê a metodologia, bom dia, doutor Marcos, pessoal da Rádio Guarujá, a metodologia de feitura da Coronavac é praticamente a mesma, até pela natureza de doença respiratória, que a gente vê para a já tradicional aqui no Brasil, vacina contra a gripe, né? A gente tem as reuniões com a OMS, depois com a ODEPA, com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, para determinar quais são as cepas que estão mais alastradas naquele período, para determinar a fabricação das vacinas, mas o princípio de pegar o vírus inteiro inativado se mantém nos dois casos. Então, quando você tem, seja essa variante brasileira, como é chamada, que na verdade tem a mesma característica lá da África do Sul, seja com aquela outra variante, que o que vai mudar é justamente a característica que vai dar o nome de corona, né? Que é a ligação que o vírus tem com a célula. Essa diferença ela é muito pequena com relação à estrutura de DNA do vírus, né? E aí o senhor estava falando de boas notícias, eu vou lembrar que o estudo em Serrana, aqui na região de Ribeirão Preto, que fez uma primeira fase de imunização de toda a cidade, né? Também é uma situação bastante interessante, os dados preliminares, e tanto as autoridades sanitárias e de liberação de medicamentos britânicas quanto da União Europeia, liberando a vacina da AstraZeneca, mesmo com aquela ressalva que é um percentual mais do que aceitável, né, de 100 e poucos casos de pessoas desenvolvendo algum tipo de problema de coágulo, e com menos de 80, se não me engano foram 88 mortes, com mais de 100 mil aplicações. Então, faça essa ressalva, mas também mostra que a vacina da AstraZeneca, com essa possibilidade muito pequena, mas ainda existente, de formação de coágulo, também é uma alternativa, e são as duas vacinas que nós temos aqui no país, né? Eu acho que assim, tem algumas questões que você falou, mas a base é isso aí mesmo. Na verdade, esses dados da AstraZeneca, eu acho particularmente que na questão da comunidade europeia, a gente está sempre achando aqui teorias conspiratórias, mas a AstraZeneca Oxford é uma empresa inglesa, né, que desenvolveu essa vacina. Na verdade, foi a Universidade de Oxford que depois, na verdade, cedeu esses dados para a AstraZeneca, até por questão desses estudos multicêntricos internacionais serem realizados, mas esses dados são desprezíveis. É importante a gente entender que não existe inóculo, não existe substância que a gente utilize em termos médicos que seja absolutamente isenta de qualquer efeito adverso, né? Se a gente pegar qualquer vacina, tem embutido um número, obviamente, pequeno de possibilidade de efeitos adversos. Esses números são desprezíveis, certamente, em termos da quantidade. Tem mais de 1 milhão de doses aplicadas. Esses efeitos adversos são muito pequenos. Nós já tínhamos até comentado aqui que, se você pegar na população geral, nessa faixa etária, o número de processos tromboembólicos é muito maior do que aqueles que foram imunizados, né? Então a gente tem que entender isso. Eu repito sempre que o fato de a gente ter 63 mil pessoas em média que morrem por ano de acidente automobilístico não faz com que a gente deixe de andar de automóvel, né? Um risco aceitável em todos os eventos da nossa vida são sempre passíveis e são previsíveis de ocorrerem, né? Mas é a que nós temos, como você falou, e essas duas parece que são bastante adequadas, né? O que nós precisamos é aumentar e rápido o número de pessoas imunizadas. É
Essa urgência nesse momento, né? Doutor Marcos. Marcelo Castilho. Eu tenho uma pergunta aqui, é um assunto que estourou ontem. Nós estamos falando aí de algumas notícias até certo ponto positivas, mas tem uma que merece atenção, até mesmo da comunidade médica, que é essa possível nova cepa do coronavírus que foi identificada em Belo Horizonte, na região metropolitana da capital mineira, através de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa nova cepa, segundo informações, ela pode produzir 18 mutações desta variante, né? Foram detectadas 18 mutações da variante desta cepa do coronavírus que está circulando lá em Minas Gerais, na capital mineira. Até que ponto, doutor Marcos, essa notícia ela pode causar essa preocupação na comunidade e até mesmo na sociedade como um todo, doutor Marcos? Então, o primeiro é que a gente tem que entender que essa é a lógica dos vírus, de uma maneira. Os vírus, eles sofrem mutação muito frequentemente, né? Esse é um vírus RNA que tem uma capacidade replicativa enorme. Então, assim, esse é um dos fatores da importância de nós diminuirmos a circulação viral, porque quanto mais pessoas infectadas, mais circulação viral, maior a chance de surgirem essas mutações. Um dado muito interessante, mas ele não deixa de ser muito atrativo em termos de biologia molecular evolutiva, que todas essas mutações que estão acontecendo no mundo, tanto aquela cepa inglesa, quanto a cepa africana, quanto essa P1 brasileira, e essa nova cepa, nós temos uma terceira cepa também, que é chamada N9, está circulando. Essas cepas têm uma mutação fundamental, que é naquela região da coroa do vírus, como o Luiz Paulo falou, né? Na região de RDB, que é uma mutação exatamente no aminoácido lá, que é no local 484. Você muda de um ácido glutâmico para uma lisina, um aminoácido negativo positivo. Isso faz uma enorme diferença, porque isso muda a configuração dessa coroa, isso modifica a atração dessa coroa pelo vírus. Por isso que esses vírus têm uma maior capacidade de transmissão. E olha que interessante, todas essas cepas do mundo independente têm essa mutação. Então, isso que a gente chama de um mecanismo, né, de evolução convergente. Todas essas cepas, conforme vão mudando, essa mutação é uma cepa boa, uma mutação boa para o vírus. Faz com que ele se implante e acabe se reproduzindo mais e transmitindo mais. Então, veja, nós vivemos nesse país com 4 mil mortes, com esse número de casos de direito, nós vivemos um cenário de um laboratório a céu aberto. O que nós temos no Brasil é isso, né? Que eu já falei aqui, nós nesse momento estamos sendo governados pelo vírus. O vírus se multiplica absolutamente à vontade, e quanto mais ele se multiplica nessa velocidade com o número de casos, mais mutações nós vamos observar. O que a gente tem que ficar atento é que algumas mutações vão perdendo eficácia, sim, para a vacina, e vão perdendo a capacidade de serem neutralizadas por infecções anteriores. Então é importante que a gente entenda que a gente pode ter uma mutação que seja completamente resistente a esse remédio. Por isso, esse remédio, essa vacina. Por isso é importante desse monitoramento e a importância do afastamento social como única medida de diminuir a circulação viral, né? Tem gente que advoga uma saída ou uma solução que, num primeiro momento, eu como profissional que lida com estatística, como geógrafo, mas por que eu vou diminuir o tempo do comércio? Eu tenho que expandir o tempo do comércio. Isso até daria certo se nós tivéssemos um povo disciplinado, em que você fala assim, olha, vamos reservar o período da manhã apenas para os idosos, e tão somente os idosos vão pela manhã aos mercados, às farmácias e tudo mais. E aí o período da tarde a gente deixa para aquele pessoal intermediário. E aí a população economicamente ativa, a gente deixa para o período da noite, que não está trabalhando. Mas a gente não tem essa disciplina do povo. E aí, se a gente tem uma série de variações, e quanto mais diversa a nossa população, tem uma diversidade étnica e de DNA colossal, das mais diversas do mundo. Quanto mais pessoas estão disponíveis para o vírus agir, maior vai ser a possibilidade dele se servir esse verdadeiro buffet de DNA que nós temos no Brasil. Né? Então ele vai arrumar uma forma
de se miscigenar já com essa população extremamente miscigenada. Então a gente tem que pesar essas duas situações. Sim, o aumento no número de horas do comércio seria uma boa solução se nós tivéssemos essa disciplina. E não tendo, precisamos fazer ele parar de circular. Né? Agora, doutor Marcos Caseiro, diante do que o professor Luiz Paulo está dizendo, o que está faltando nesse país é uma melhor campanha, que nunca teve, melhor não, nunca teve, campanha para educar o povo. Pode ver, o Ministério da Saúde até agora não fez a campanha. Eu acho que não vai fazer. Depois do jantar de ontem, aonde o presidente fez uma gozação com o ministro da Saúde, ele deu uma resposta dura ao presidente. Não poderia ser diferente pela seriedade que ele tem. Ele está em lugar errado, porém, paciência, ele não deveria estar ali. Ali não era o lugar para ele estar. Mas ele estava, aí teve que dar uma resposta dura ao presidente, que vive nessa bolha do negacionismo. Agora, não vai ter, pelo jeito não vai ter mesmo nenhuma campanha, hein? E como é que vai conseguir alertar as pessoas? A chamada conscientização, que eu acho uma palavra tão banalizada, conscientização. Quer dizer, fica muito difícil, hein, lidar num país tão grande assim. O que nós estamos vivendo é uma situação absolutamente, eu acho que inusitada, sobre todos os aspectos, né? Veja, como você pode, né, você ter um núcleo central, um presidente da República que fala diferentemente, que tem um discurso, uma fala completamente diferente de todos os governadores, ou a grande maioria, ou de todos os prefeitos, né? Quer dizer, o mundo fala em máscara, o mundo fala em distanciamento, e o cidadão vai lá justamente e cobra o ministro da Saúde que está usando máscara. Então, veja, você imagina isso numa população menos informada, com menos disponibilidade de informações que a gente está tentando passar aqui, obviamente com uma enorme confusão. Falou, o presidente falou, tá sem máscara, para que eu vou usar máscara, não é verdade? Então, além de tudo, ele faz um enorme desserviço, né, para uma situação que é claramente entendível. Você vê, o mundo inteiro está complicado, você começa a ter baixa, de repente você começa a aumentar o número de casos. Nós vivemos uma situação muito complicada no ponto de vista de entendimento dessa doença. O que nós temos como certo é que a utilização de máscara é efetiva para diminuir transmissão. É isso que nós temos. E a vacinação, onde tem ocorrido de uma forma bastante acentuada, esses dados que acabei de mostrar, dados de Manaus, dados aqui do Hospital das Clínicas, os meus dados aqui do nosso hospital, que praticamente depois da vacinação não tivemos mais nenhum caso aqui no Guilherme Álvaro, mostram que a vacina é o caminho. Agora, independentemente disso, nós temos um enorme conflito de informações. Obviamente fica absolutamente difícil. Doutor e eu Marcos, vejo que vai demorar cada vez mais para sair nos 10. Diante dessas suas afirmações aí, que são muito importantes, deixa eu tocar no assunto aqui. Eu tenho um amigo que está trazendo aqui um assunto, uma questão. É o Denis Mari, ele está colocando uma questão aqui para gente. Ao que o doutor Marcos Caseiro atribui a morte do cantor Aguinaldo Timóteo, depois de ter tomado as 2 doses da vacina, se a mesma é 100% eficaz de casos graves, tem eficácia, acho que ele quis escrever isso, eficácia nos casos graves. Não, isso é uma pergunta brilhante, é importante a gente esclarecer isso. Veja só, meu caro, os dados que nós tivemos é que na vacina Coronavac você teria 50% das pessoas não pegariam o vírus, 51%. Né? 100% não teriam doença grave, não internariam, e 78% nem precisariam de médico. Esse é o dado de estudo. Veja só, entendam, pessoal. Isso é um estudo que foram estudadas 19 mil pessoas. É um estudo que traz uma validade interna. Isso tem que ser extrapolado para o mundo inteiro. Obviamente, não existe no planeta Terra uma vacina que proteja os indivíduos 100%. Essa vacina não existe e não existirá.
uma proteção. Sempre terá alguns indivíduos que não serão imunizados e, obviamente, farão doenças. As vacinas mais efetivas são as vacinas com vírus vivo atenuado, febre amarela. A proteção é de 95%. 5% não se protege. Então, veja, a vacina, pessoal, não os torne vulneráveis. Mesmo com a vacina, a gente tem que continuar usando máscara e os cuidados gerais. Não há vacina que traz proteção de 100%. Esses dados são de um grupo de pessoas, você tem que extrapolar para o mundo. Olha só, diante desse dado, vale apenas uma informação aqui. Ontem, um dado do Instituto Fleury, que eles fizeram um estudo dos indivíduos que foram vacinados. Olha que interessante. Os dados de vida real mostram o seguinte, que de 100 pessoas que foram vacinadas com Coronavac, dados de vida real, 3,3% precisaram atendimento hospitalar, de cada 100. 1,5%, né, precisaram ser entubadas e 0,3% morreram. Então, em vida real, esse número, além de... né, é um número maravilhoso, que mostra que, apesar da vacina não trazer 100% de segurança em termos de mortalidade, esse número de proteção é muito alto. Então, repito, não há remédio, não há vacina que te traga uma garantia de 100%. Isso não existe. Não existe em termos de ciência. A gente volta ao número que foi colocado... Deixa eu só colocar, Luiz Paulo, só um minutinho. AstraZeneca. Luiz Paulo, só um minutinho, Luiz Paulo, só um minutinho, que esse dado que o doutor Marcos Caseiro está falando é muito importante, porque esse tema sobre Aguinaldo Timóteo, eu ouvi em muitos lugares. E aí, embora o doutor Marcos Caseiro, a pergunta seja muito boa, mas cria-se, através do submundo da rede social, a questão de, tá vendo? O Aguinaldo tomou 2 doses e morreu. Só que, o Aguinaldo, como é que era a vida do Aguinaldo Timóteo? Ele vinha de um AVC. Outras pessoas devem estar na mesma situação do Aguinaldo Timóteo. Muitas. O Aguinaldo teve um AVC lá na Bahia, quase morreu. Se complicou quando veio aqui para São Paulo. E assim por diante. Depois foi para o Rio de Janeiro, piorou. Até tomar a vida do... Parece que o Aguinaldo Timóteo é aquele senhorzinho, aquele senhorzinho que pegou o carro, foi até o local da vacina e tomou. E se emocionou. Não foi assim. O Aguinaldo estava muito doente. Não estou dizendo que isso justifica. Eu estou dando aqui um dado. E pegando o raciocínio do doutor Caseiro, agora há pouco, me corrija se eu estiver errado, eu estou com uma notícia aqui, da época da morte do Aguinaldo Timóteo. O Instituto Butantan, ele explicou no site dele que é possível se contaminar mesmo após a vacinação e que após receber a segunda dose são necessárias algumas semanas para atingir maior imunidade. É isso, doutor? Então, são 2 questões fundamentais. Além de a vacina não ser... Se a vacina fosse a bala de prata que resolveria tudo, obviamente nós estaríamos felizes, só falaríamos nisso. Não é, ela tem limitações como todas as vacinas. A vacina te protege, essa Coronavac, depois de 14 dias da segunda dose, que você tem a produção máxima de anticorpos. Nós tivemos casos, tive um caso, um paciente aqui, e parece que ele estava alguns dias depois da segunda dose. A proteção máxima vem 14 dias depois da segunda dose. É importante. As pessoas com mais idade, normalmente, a gente tem uma coisa que chama imunossenescência. Por que a gente tem mais câncer nos mais velhos? Os cânceres aparecem nas pessoas com mais idade. Porque com mais idade, você começa a ter uma diminuição da atividade do seu sistema imunológico. Chama, né, uma queda da tua resposta imunológica. Você vai tendo um risco mais de infecção, de câncer. Bom, as vacinas também diminuem a efetividade com mais idade. Por isso a importância da imunidade coletiva, porque algumas pessoas vão tomar a vacina e não produzirão anticorpos, não terão pega, isso é previsível.
Mas quando você vacina todas as pessoas, essas pessoas estarão protegidas indiretamente de pegar o vírus. Então, tudo que você falou é verdade. Primeiro, 2 doses. A tua proteção máxima acontece 14 dias após a segunda dose, isso é fundamental. E só um dado que já falamos aqui. Aqui em Santos, 6.800 pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da Coronavac. Veja o que nós estamos vivendo. Tem a vacina, tomaram a primeira dose e não retornaram para tomar a segunda. Quer dizer, estão desprotegidas. Aí entra outro dado também que é importante. O Aguinaldo, tomando as 2 doses aos 84 anos, que já estava muito doente, veio a falecer. O Silvio Santos, com mais de 90, já tomou a segunda dose, está aí, inclusive, preparando para voltar ao seu programa de televisão e quer voltar com carga total. Como é que se explica isso? Então, não pode só olhar o fracasso que aconteceu no Aguinaldo e o sucesso que deu no Silvio Santos. E o sucesso que aconteceu no Moacir Franco. Estou falando dos famosos, vai. Já que é para falar de um famoso que deu errado, e quantos famosos que deram certo? Tem que pegar os famosos que deram certo, entendeu? Inclusive até a mãe do próprio presidente, que tem 94 anos, tomou as 2... Dona Olinda tomou as 2 da Coronavac, tá lá, diz que tá bem e tal, tá tranquilo. Então, quer dizer, tem que olhar o lado do sucesso. Eu entendo essa guerra de ideologia, essa esquizofrenia ideológica, não é o caso do Denis, não é isso. Estou falando, há uma guerra ideológica. Eu estou trazendo esse assunto hoje a primeira vez aqui no programa para não trazer. O resultado de coágulo lá na Inglaterra era todo mundo tinha mais de 70 anos. Exatamente, eu não queria trazer esse assunto porque eu acho que é um desserviço. É um desserviço muito, muito grande, porque no submundo da rede social isso está correndo solto, como se fosse algo assim preciso, algo que fosse um ponto pacificado, e não é. Dr. Marcos Caseiro, infelizmente eu não tenho mais tempo, já acabou meu tempo aqui, e é muito bom conversar com o Dr. Marcos Caseiro, sempre muito esclarecedor. Vamos, mais uma vez, quando a sua agenda permitir, iremos incomodá-lo para o bem, mais uma vez, para trazê-lo aqui no programa, conversar com os nossos ouvintes. Prazer estar aqui. Reinsistimos que o fato de, para algumas pessoas, a vacina não funcionar não invalida a importância de vacinar. Nós já erradicamos 2 doenças do globo terrestre, a varíola, a poliomielite está no caminho. As vacinas são o grande caminho de nós sairmos disso, viu? Obrigado por estar aqui com vocês. É uma honra, prazer em rever o Hermínio, Marcelo, o Luiz e os nossos queridos ouvintes. Viu? Muito obrigado. Dr. Marcos Caseiro, obrigado, Luiz Paulo. Luiz Paulo, muito obrigado. Até amanhã aqui no programa. Marcelo Castilho volta meio-dia no Rotativa no Ar. Você continua com a programação da Guaru TV e também da TV Guarujá. A Rádio Guarujá está chegando, o Renato Costa, com o Show da Manhã. Até amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.